E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para você. Semana Revalida 2.0, live 4. Vamos lá. Vamos começar aqui. Questão 31, diz assim, ó. Uma mulher com 27 anos de idade comparece à unidade básica de saúde para apresentar resultado do seu primeiro exame preventivo, cujo laudo citopatológico do colo uterino demonstra células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Para o caso descrito, a conduta médica adequada, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, é, letra A, encaminhar a paciente para imediata colposcopia. Letra B, encaminhar a paciente para exérese de zona de transformação. Letra C, solicitar a repetição do exame preventivo com o novo exame citopatológico em 1 ano. Letra D, solicitar a repetição do exame preventivo com o novo exame citopatológico em 6 meses. Vários testemunhos aqui. Daqui a pouco eu leio. Deixa eu só comentar essa questão. Eu já leio esses testemunhos aqui, então a galera tá escrevendo aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui da questão. Preste atenção. Uma das coisas que eu mais falo aqui para vocês é a questão da repetição ao fazer as questões. É muito importante que você faça as questões várias vezes. Por quê? Porque as questões, elas se repetem. Então, essa questão aí, a gente já fez milhares de vezes, e aí, quando eu faço a questão, eu sei o que é que ele quer saber. Geralmente, nas questões de citopatológico, de PAP, ele quer saber qual é a conduta que a gente tem, geralmente em baixo risco. Geralmente é em baixo risco. Porque é aí onde tem variabilidade. Então, se o paciente tem baixo risco, por exemplo, aí ele tem ascos. Ascos é baixo risco. Então, no baixo risco, o que eu vou fazer? Se a paciente ela é maior de 30 anos, eu faço a repetição do exame citopatológico em 6 meses. Seria a resposta da letra D. Como ela tem 27 anos, há 30 anos, então eu repito aí o citopatológico em 1 ano. Por que eu sei isso daí? Então, a resposta seria a letra C. Por que eu sei? Porque eu já fiz várias questões assim. Eu estudei o tema, fiz várias questões assim, iguais a essa. Tem várias questões iguais a essa. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber o que você faz. Então, baixo risco, eu repito o exame. Se for mais de 30 anos, é com 6 meses. Se for menos de 30 anos, é com 1 ano. Porque tem pouca probabilidade de apresentar alteração. Então, a resposta é a letra C por causa disso. Não vou fazer colposcopia. Eu não vou fazer exérese. Eu não vou fazer com 6 meses. Eu vou fazer com 1 ano, porque tem 27 anos. Então, eu sei tudo isso porque eu faço as questões. Não adianta estudar os temas. Você tem que fazer as questões. Se você faz a questão, você percebe. Então é isso que eu tenho que saber. Essas diferenças. Quantas coisas a gente já aprendeu fazendo questões? Por exemplo, vou te dizer uma coisa que a gente aprendeu fazendo questão que não tem canto nenhum. Você vai ler os temas e ele não fala dessas coisas. Como é que você sabe que o paciente ele está na cetoacidose diabética, ele está hiperidratado? Você olha lá o sódio, né? Geralmente a gente olha o sódio. E ninguém lembra de olhar o cloro, né? Às vezes o sódio está normal e o cloro está aumentado. E aí, meu Deus, a gente fez uma questão e o paciente estava hiperidratado. E só tinha o cloro alto. E eu só prestei atenção porque era essa questão. Eu aprendi com a questão que não posso esquecer de olhar o cloro, o sódio e o cloro. Então, é muito importante fazer questão. Eu não falo de brincadeira, eu falo sério. Questão muito fácil, mas porque a gente vai repetindo e vai sabendo as coisas. Questão 32. Um homem com 42 anos de idade, servidor público, motorista da SAMU 192, suporte avançado, há 22 anos, consultou-se com ortopedista de sua própria equipe, queixando-se de forte dor em região lombar havia 3 meses, com irradiação para a região medial dos membros inferiores. O ortopedista receitou-lhe um analgésico e entregou-lhe um relatório no qual sugeria afastamento do trabalho para investigação diagnóstica, fisioterapia e repouso por 15 dias.
O servidor foi encaminhado ao Departamento de Saúde do Trabalhador para a realização da perícia médica, tendo seu pedido de licença negado sob a alegação de que deveria primeiramente realizar os exames indicados para o diagnóstico e tratamento adequados. Ok. Foi afastado 15 dias, chegou lá para receber o laudo e não foi dado, porque precisava de novos exames. Então, ele precisava de tempo para fazer os exames. Ok. Diante dessa situação, o motorista avisou a sua equipe que faltaria ao plantão por 2 semanas, porque precisava fazer os exames. A equipe informou o fato à sua chefia imediata, que apontou falta injustificada ao motorista e aplicou-lhe a advertência. Ou seja, esse cara, ele faltou sem comunicar à sua chefia imediata. Comunicou à sua equipe, mas não comunicou à sua chefia. Nesse caso, o motorista deveria... O que é que ele deveria fazer? Letra A. Ajuizar a ação contra a sua equipe por falta de relacionamento ético-profissional, solicitando reparação por danos morais. Letra B. Ter se comunicado primeiro com a própria equipe de trabalho, não ter faltado aos plantões e ter acertado a adaptação do seu assento. Letra C. Ajuizar a ação contra a sua chefia imediata para obtenção de um mandado de segurança a fim de ser ressarcido dos dias descontados do seu salário. E letra D. Ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e à sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar a sua ausência à equipe. E aí, qual é a correta? Letra A, B, C ou letra D? Aí a gente já de cara, a gente já vai ver que tem coisas que não tem nenhum sentido. Quem é que está certo aí no é a chefia imediata ou é o funcionário? Quem está errado é o funcionário, porque ele deveria ter comunicado à chefia imediata, não deveria ter comunicado à equipe. Primeiro se comunica, deveria ter comunicado à chefia imediata. Então, ajuizar a ação contra a sua equipe porque comunicou a... Não faz nenhum sentido. Essa daqui não poderia você marcar, não tem sentido nenhum. Quem está errado é o funcionário. Então, letra A está errado. D. Ter se comunicado primeiro com a própria equipe de trabalho? Não. Ele deveria ter comunicado primeiro com a chefia. Não ter faltado? Que isso? Ele tinha direito a faltar para fazer os exames, mas ele deveria ter comunicado, esperado a posição aí. Letra C. Ajuizar a ação contra a chefia imediata? De jeito nenhum. Tá vendo que a B e a C não tem nenhum sentido? Né? Ou seja, se você pensar um pouquinho, você vê que dá para descartar tranquilamente a B e C, porque não tem nenhum sentido. Agora vamos para a D. Ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e à sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar a sua ausência à equipe. Me diga, tem como essa letra D estar errada? Pense direitinho, leia as outras e veja. Não existe possibilidade da D estar errada. Até se fosse aplicada em outros contextos, ela estaria certa. Então, facilmente a gente responde essa questão. Então, é uma questão muito fácil. Fácil demé, meu amigo. Fácil demé. Não tem dificuldade nenhuma. Questão dessa daí é para você chorar de alegria quando você vê uma questão dessa. 33. Vamos lá, vamos fazer essa. Um homem com 25 anos de idade é atendido na unidade básica de saúde com queixa de febre não aferida, associada à mialgia. Edema perimaleolar, 2 cruzes em 4, há 2 semanas, quando foi submetido a exame de sedimento urinário com o seguinte resultado: hematúria microscópica, cilindros hemáticos e leucocitários. Durante a anamnese, o paciente relatou que os sintomas aparecem após forte chuva ocorrida em seu bairro, quando precisou retirar a água que entrara em sua casa. Interrogado quanto ao uso de preservativos, referiu julgá-lo desnecessário, já que tinha uma única parceira, sua conhecida desde a infância. Mediante os fatos relatados, o médico solicitou alguns exames laboratoriais e indicou que retornasse em 1 semana. No retorno, o paciente queixou-se de intensa dor nas articulações dos joelhos, punhos e mãos. O exame físico evidenciou... Peraí. Então, depois de 3 semanas, né, ele relatou assim essas dores nas articulações. O exame físico evidenciou o paciente levemente ictérico, então tem icterícia, discreto edema de punho direito, leve dor no hipocôndrio direito e uma ponta do baço palpável. Os resultados dos exames laboratoriais solicitados na primeira consulta revelaram hemácias, normal, hemoglobina normal, hematócrito normal também, né? Leucócitos normal, não apresenta indícios de infecção aguda, né? Pelo menos no hemograma não tem nenhuma alteração significativa. Leucócitos normal, 4% de bastões, normal. Plaquetas
normal também. Agora ele tem ó, haste aumentada, ALT aumentada, e muito aumentada, né? Então tem transaminases aumentadas. Fosfatase alcalina e gama GT, no limite superior de normalidade, e bilirrubina total aumentada. Certo? Bilirrubina total aumentada. Só que com predomínio da fração direta. Certo? Tem um predomínio da fração direta. Transaminases aumentadas, bilirrubina total aumentada, com a direta aumentada. Aí quando eu olho os anticorpos aqui, ó, anti-hepatite A, IgG positivo, IgM negativo. Então não tem hepatite A, porque hepatite A é somente aguda. Não dá hepatite A crônica. Ó, antígeno HBS positivo. Ó, tem infecção por hepatite B. Anticorpo anti-HBS negativo, então não começou a produzir os anticorpos contra o antígeno S. Anticorpo anti-HB core, IgM positivo e IgG positivo. Se tem o IgM positivo, eles começam a aumentar juntos, o IgM e o IgG, no caso da hepatite B. Se tem o IgM positivo, é a infecção aguda por hepatite B. Então, ele tem um antígeno HBS positivo e tem o anticorpo anticore IgM e IgG positivos. Isso aqui é uma infecção aguda por hepatite B. Ele tem as transaminases aumentadas, não tem mais nenhuma coisa alterada, e tem aí a icterícia a predomínio direto. Então, isso aqui é uma hepatite B aguda. Ó, ele tem o antígeno HBE negativo e o anticorpo HBE positivo. Tá ok, tá beleza. E o antígeno DNA, né? Baixo para hepatite B e anticorpo anti-HVC negativo, então não tem hepatite C. Entendeu aí? Ele tem antígeno S positivo de hepatite B, ele tem anticorpo anticore positivo, IgM e IgG, então é isso daí, diagnostica uma hepatite B aguda. E ela não... Vamos ver aqui as alternativas, né? Diante dos achados clínicos e epidemiológicos laboratoriais, qual a principal hipótese diagnóstica? Hepatite A, não. Hepatite A deu IgA, IgM negativa. Então, não é hepatite A. Hepatite B, mutante precore? Não. Por que não é mutante precore? Porque ele tem uma aguda, né? Ela é aguda. Ela não é crônica mutante precore. Ela é aguda. Né? A gente tem o... Né? Leptospirose em fase precoce, não seria leptospirose. Ele até poderia... Ele colocou toda essa clínica aí, toda essa epidemiologia para enganar a gente, né? Então, hepatite A, a hepatite B aguda não replicativa, porque tem um antígeno E negativo, né? Então, se fosse mutante precoce, eu poderia dizer, mas na mutante precoce o E é negativo também, mas o DNA dá muito alto, né? Dá muito alto, porque tem muito vírus, né? Então, aqui não dá o DNA baixo, então não posso dizer que é mutante precoce, porque ele estaria replicando, né? Então, é uma hepatite B aguda não replicativa por causa disso. Então, ó, antígeno S positivo, anticore IgM positivo, tem o DNA baixo e tem o IgE negativo. Então, eu vou dizer que é hepatite B aguda não replicativa. Colocou chuva, entrou na casa, dor, mialgias, colocou tudo isso daí, icterícia, para você pensar que era leptospirose, você que tivesse enganado aí, mas não é. Por causa dos outros dados, a gente vai dizer que é hepatite B. Fácil, meu amigo. Essa foi fácil demais, não foi não? Eita, bom demais. Síndrome do gabarito aí, a galera respondendo, né? Sempre aí, já sabe a resposta, fica respondendo para reafirmar. 34. A equipe de saúde da família de determinada unidade básica de saúde na região norte do país iniciou em 2017 o planejamento e o desenvolvimento de umas atividades estratégicas que incluíam ações voltadas para 1. Busca ativa e diagnóstico de hanseníase. 2. Busca ativa de sintomáticos respiratórios. 3. Condução do grupo de orientação alimentar para pessoas com diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. 4. Implementação de campanha de incentivo à realização de testes rápidos para detecção de hepatites virais B e C. Espera-se com essas medidas que os indicadores de saúde na área de abrangência da SUBS tenham a seguinte evolução. Então, o que é que eu espero aqui? O que é que eu espero aqui? Letra A. Aumento da taxa de detecção dos casos novos de hanseníase, aumento da taxa de incidência de tuberculose, diminuição da taxa de internação por infarto agudo do miocárdio e por acidente vascular cerebral. E aumento das taxas de prevalência das hepatites virais B e C. B.
diminuição da taxa de prevalência da hanseníase, diminuição da taxa de mortalidade por tuberculose, diminuição das taxas de letalidade por infarto agudo do miocárdio e por acidente vascular cerebral e diminuição das taxas de prevalência das hepatites virais B e C. Letra C. Aumento da taxa de prevalência da hanseníase, diminuição da taxa de mortalidade proporcional por tuberculose, diminuição dos coeficientes de prevalência da diabetes, mérito, hipertensão arterial, diminuição das taxas de mortalidade por hepatites virais B e C. E letra D, menino, que negócio grande. Aumento da taxa de detecção dos casos novos de hanseníase em crianças, aumento da taxa de cura de tuberculose, diminuição das taxas de mortalidade por diabetes mérito, hipertensão arterial e diminuição das taxas de letalidade por hepatites virais B e C. Vamos ver o que foi que ele fez aqui. Olha, primeiro ele fez busca ativa de hanseníase, busca ativa de sintomas respiratórios para tuberculose, condução, orientação alimentar, a quem tem hipertensão arterial e diabetes mellitus, e campanhas de teste para detecção de hepatites B e C. Pronto, foi isso que ele fez. Vamos lá, vamos dar D para cima. Aumento da taxa de detecção de casos novos de hanseníase em crianças. Não sei se especialmente crianças, mas vai aumentar a taxa de detecção de hanseníase também, tá certo? Aumento da taxa de cura de tuberculose, não. Porque o que ele fez da tuberculose? Ele fez um exame de detecção. Então, não vou aumentar a taxa de cura, eu vou aumentar a taxa de detecção. Né? Vai ser proporcional. Vai aumentar a taxa de detecção, mas a taxa de cura, ela é proporcional. Então, não vou aumentar a taxa de cura, vou aumentar a taxa de detecção. Vou aumentar a incidência, porque vou encontrar mais casos. Certo. Diminuição das taxas de mortalidade por diabetes mellitus e hipertensão arterial, tá ok. Sim, nesse caso, sim. Diminuição das taxas de letalidade, não. O que é que tem a ver? Porque eu estou detectando mais, eu vou aumentar, reduzir a letalidade? Não tem nenhum sentido. Então, letra D está errada. Letra C, aumento da taxa de prevalência de hanseníase, certo, porque vai aumentar a detecção, vai aumentar a prevalência. Diminuição da taxa de mortalidade proporcional por tuberculose, errado. Diminuição dos coeficientes de prevalência de diabetes, mérito, não. Diminuição das taxas de mortalidade, também não. Letra C está errado. Porque eu coloquei teste de detecção, né? Letra B, diminuição da taxa de prevalência de hanseníase, está errado. Porque assim, ó, quando eu aumento a detecção, eu vou aumentar a incidência e vou aumentar a prevalência, porque a prevalência tem a ver com a incidência. Então, o que vai acontecer é o que está escrito na letra A. Aumento da taxa de detecção de novos casos de hanseníase, sim. Isso vai aumentar a incidência e a prevalência de hanseníase. Aumento da taxa de incidência de tuberculose, sim. Por quê? Se eu aumento a detecção de sintomáticos respiratórios, eu vou aumentar a quantidade de pessoas que vão ser diagnosticadas como tuberculose. Por isso que vai aumentar a incidência, porque eu estou detectando mais. Então, tá certo. Diminuição da taxa de internação por infarto agudo do miocárdio e por acidente vascular cerebral, tá certo. Por quê? Porque se eu trato o cara que tem hipertensão e o cara que tem diabetes, eu melhoro a alimentação deles, eu vou vou diminuir a chance de chegar no infarto, por exemplo. Ou então no AVC, que são complicações dessas patologias. Tá certo. Aumento das taxas de prevalência das hepatites virais, sim. Por quê? Porque eu estou detectando precocemente. Então vai aumentar. Elas não são crônicas, como elas são patologias crônicas, então eu vou aumentar a prevalência delas, porque o paciente ele vai passar mais tempo. Certo? Ok? Então, resposta letra A. Fácil, meu amigo, fácil. Até agora, 4 fáceis. Se você está gostando dessa livezinha, meu amigo, escreva aí #LiveTop para eu saber que você está gostando. Se você está gostando, também deixa aqui o seu like, clica aí no likezinho, no dedinho aí, clica. E também compartilha, nesse momento da live, agora compartilha com outras pessoas, né? Daqui a pouco vai fechar a live, mas compartilha. Enquanto a gente tá aqui na live, vai compartilhando aí com a galera, pra galera vir assistir também, certo? E deixa o seu comentário, né? E se inscreve no canal também, né? Se inscreve aí no canal, que ajuda demais na divulgação. Por que é importante ajudar na divulgação? Porque aí outras pessoas também, eles têm o acesso ao material da live, para assistirem posteriormente, certo? Então, se você está gostando da live, escreva aí, #LiveTop. 35, já foi não. Uma criança do sexo feminino, com 2 anos de idade, é atendida por pediatra em decorrência de aumento de mamas. A mãe da menor, relata que vem notando que as mamas da criança vêm crescendo progressivamente no último ano, de forma flutuante, ou seja, ora parecem aumentar, ora parecem reduzir de tamanho. A mãe nega surgimento de pelos pubianos, odor axilar ou surgimento de menstruação. Nega doenças prévias. Ao exame, a criança mostra-se em bom estado geral, corada, hidratada, com broto mamário aumentado de tamanho, escala M2 de Tanner,
sem evidência de pilificação em região axilar e pubiana, com mucosa rosada na genitália e pele sem manchas. De acordo com o quadro clínico descrito, o exame complementar a ser solicitado é: letra A, tomografia de abdômen; letra B, cariótipo de bandas G; letra C, radiografia de punhos; e letra D, dosagem de LH e FSH. Ele quer saber o exame complementar agora, no momento. O que é que a gente vai solicitar como exame complementar? Primeiro, está faltando um dado muito importante aí nesse caso dessa questão, que é a altura da criança e também a curva de crescimento dela. Tem que verificar a curva de crescimento, porque a gente sabe que a curva de crescimento vai dizer aí, se tem 5 a 6 centímetros por ano, vai dizer muita coisa para a gente, tá? Mas nos exames que estão aqui mostrados, só existe um que vai mostrar para a gente o crescimento e desenvolvimento, que é a radiografia de punhos, né? Que a gente olha para saber a idade óssea e a idade cronológica, tem diferença entre as duas. Radiografia de punhos, certo? Esse é o exame que a gente vai solicitar. Geralmente, esse aumento das mamas aí até os 2 anos de idade é benigno e ele evolui naturalmente, certo? Na maioria das vezes não vai ter que fazer nada, não. Né? Quando eu observo aí idade cronológica igual a idade óssea, não tem problema nenhum, geralmente é o que acontece. Então não vai ter, pode acontecer isso aqui, não é uma coisa maligna, não, é uma coisa benigna. Na maioria dos casos é benigno. Ele está querendo saber se tem puberdade precoce. Então a gente vai fazer a radiografia de punhos, né? Para saber se o desenvolvimento, como está o crescimento e desenvolvimento dessa criança. 35, resposta letra C. Fácil, meu amigo. Fácil, muito fácil. Né? Sem nenhum problema. 36. Mais um aqui. E não esqueça, meu amiguinho, que semana que vem, depende quando você está assistindo essa live. Essa live agora, ela pode estar ao vivo, se você está assistindo ela ao vivo, então vale o que eu estou dizendo agora. Se você está assistindo ela gravada, já passou. Mas na semana que vem, né, a gente vai ter a Maratona Revalida. 3 lives, um mini curso gratuito de 3 lives, no dia 15, 16 e 17, onde eu vou mostrar para vocês técnicas para fazer as provas do Revalida. Vamos falar sobre técnicas, sobre o que sim dá resultado, o que não dá resultado. Certo? Então é isso aí. Beleza? Vai ser massa, vai ser massa. Participe com a gente. 36. Uma mulher com 26 anos de idade, gesta 3 para 1, aborto 1. No curso de 39 semanas e 2 dias de gestação e diagnóstico de diabetes gestacional. É admitida para acompanhamento do trabalho de parto. No exame inicial, apresenta colo dilatado para 5 centímetros, bolsa rota e apresentação cefálica no plano -1 de Deli. Evoluiu bem e em 4 horas atinge a dilatação completa. Na assistência ao segundo período do parto, após o desprendimento do polo cefálico, constatou-se dificuldade para a liberação do ombro do nascituro. Nesse caso, como manobra a ser imediatamente realizada, deve-se. Então, ele quer saber que manobra a gente utiliza aí imediatamente como manobra para a distócia de ombro, né? O ombro não está saindo, então o que é que a gente faz? Letra A, rodar o polo cefálico do nascituro para OP ou OS, flexioná-lo e impulsioná-lo para realizar o caminho do canal do parto. Letra B, empurrar o ombro anterior do feto em direção ao tórax fetal, reduzido o diâmetro biacromial, liberando o ombro anterior encravado. Letra C, hiperfletir e abduzir as coxas da parturiente sobre o abdômen e simultaneamente exercer pressão suprapúbica. Letra D, colocar a mão atrás do ombro posterior do feto e rodá-lo progressivamente a 180 graus, de maneira similar ao movimento de saca-rolha, de modo a descer e encravar o ombro anterior. Isso aqui é uma questão que não vai nunca mais cair, não revalida. Então, a gente vai falar, porque a gente vai falar, mas que é uma questão que não vai cair de novo, muito difícil que caia de novo uma questão como essa. Mas tudo bem, estamos falando aí de distócia de ombro, né? Então, a manobra que é utilizada para desprender o ombro logo no começo é a manobra de McRoberts, que é hiperfletir, né? E abduzir as coxas da mãe. Então, vou hiperfletir e vou abduzir as coxas da mãe e vou fazer uma pressão suprapúbica para liberar o ombro. É isso que eu vou fazer. Então, essa é a manobra que a gente utiliza em distócia de ombro como primeira manobra. Então, a manobra de McRoberts. Letra C, tá? Essa é a manobra que a gente utiliza, tá? Mas
né? Não tem muita tendência a cair esse tipo de questão. Então, vou classificar ela como uma questão difícil, porque ela não é a questão comum que a gente espera no Revalida. Então, a primeira é difícil, a 36. Mas é a manobra de McRoberts. É a primeira manobra que a gente utiliza aí. Hiperflexão, abdução e a pressão ali suprapúbica para poder realizar o descolamento do ombro. Certo? A gente já falou isso em outras lives também, mas é uma questão aí que não é muito recorrente do Revalida. Beleza? Então, estamos aí dentro do nossa perspectiva. Primeira questão que eu colocaria o carimbo de difícil. Certo? 37. Uma paciente com 71 anos de idade e diagnóstico de catarata bilateral, definido em avaliação anterior, há 6 meses é atendida no ambulatório para programação de cirurgia de catarata. Primeiro ponto aqui, ó. Aqui ele vai querer saber quais são os exames que você vai fazer. E aí, né? Toda vez que você vê uma paciente idosa com cirurgia de catarata, você tem que saber que essa cirurgia de catarata ela é com anestesia local, não é com anestesia geral. Aí já vai para o ponto. Teoricamente, cirurgias que não necessitam de anestesia geral, ou pelo menos uma grande anestesia, mas que a anestesia é apenas local, bem regional, a gente não precisa, no caso da cirurgia, por exemplo, de catarata, que é a mais comum que ele pergunta nas provas de residência e revalidação, a gente não precisa pedir nenhum exame. Eu posso liberar, se a paciente não tiver nenhuma comorbidade descompensada, eu posso liberar diretamente para fazer a cirurgia. Então, o intuito dessa questão, e já foi repetida várias vezes essa questão em provas de residência, é perguntar quais são os exames que a gente vai fazer nessa paciente que tem 71 anos, tem catarata e que tem todas as suas doenças controladas. O que a gente vai fazer é dispensar a solicitação de exames, porque a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica compensada e está sob acompanhamento médico, recomendando a paciente que mantenha as medicações de uso contínuo. Então, a gente vai dispensar a utilização de exames complementares, já que essa paciente tem todas as suas enfermidades controladas e ela vai fazer uma cirurgia de catarata. Lembra disso, porque pode cair. Essa sim pode cair, porque já caiu em várias provas de residência. Cirurgia de catarata, não precisa fazer nenhum exame, teoricamente. Eles pedem? Sim, pedem todos. Todos os exames de rotina se pedem, ainda mais para um paciente de 71 anos. Mas, teoricamente, não necessitaria pedir para uma cirurgia de catarata, certo? Cirurgia de catarata é uma cirurgia, uma anestesia local, sem muita repercussão, sem sangramento, sem nada, que não vai dar alteração sistêmica na paciente, por isso, não necessitamos pedir exames complementares, teoricamente, logicamente, reforçando bem esse teoricamente, porque na prática se pede do mesmo jeito. Na prática se pede do mesmo jeito, tá? Mas para as questões do Revalida, você vai dizer que vai dispensar a solicitação de exames. Essa questão já se repetiu, então é uma questão maçante e repetitiva. Então, ela quer pegar você na besteira, tá? Quer pegar você na besteira. Então, questão fácil, muito fácil, porque ela é repetitiva, é esperada já essa questão. Né não? Rapaz, que muito fácil essa prova foi. Meu Deus, já estamos na questão 38, tá vendo aí? E a maioria, 90% das questões de 2017 a gente já sabe fazer. Não é não? Se você não sabe, é porque ainda não participa das lives. Mas quem participa frequentemente das lives já vê que essas questões elas se repetem demais. Então, 90% da prova de 2017 se repetiu, né? Então, é só você pegar os esquemas, tá? Pega os esquemas que você vai ter uma alta probabilidade de acertar as questões. Questão 38. Um homem com 38 anos de idade, portador de diabetes mellitus tipo 1, desde os 12 anos, sem tratamento regular de sua doença de base, foi admitido no centro de tratamento intensivo em razão de quadro de sepse grave. Sepse grave não existe mais essa denominação, né? Segundo o relato de familiar, o paciente iniciou há cerca de 4 dias quadro de tosse produtiva e febre alta. Fez uso de sintomáticos, mucolítico e antitérmico, sem obter melhora. Há 24 horas passou a apresentar diminuição importante do débito urinário e há 3 horas prostração e rebaixamento do nível de consciência. O exame físico demonstra temperatura axilar de 38,6, frequência cardíaca de 112, respiratória de 33, pressão arterial de 68/40. Solicitados os exames complementares de urgência, o hemograma revelou 26.000 leucócitos por milímetro cúbico, altíssimo, 16% bastões, altíssimo. Diante desse quadro, a conduta inicial apropriada deve ser. Se você for pensar em pneumonia, né, vamos pensar aí, pneumonia, né? No caso das pneumonias, o que a gente fazia?
Como é que a gente tratava a pneumonia? A gente fazia o CURB, né? A gente fazia o CURB e olhava aí, a partir do CURB, a gente olhava se tinha que ser o tratamento, por exemplo, ambulatorial ou internação ou em UTI. Paciente que tem, tiragem intercostal, ele tem hipotensão arterial. Rafael, como é que você sabe, Rafael? Vou te dar uma dica aqui para você já saber quando o paciente está hipotenso. Menor do que 90 por 60 é hipotensão, tá? Acima disso não é não, mas menor do que 90 por 60, o paciente vai estar hipotenso. Então, se você olhar já aqui, já vê o menor do que 90 por 60, isso é hipotensão arterial. Então, o paciente está hipotenso, taquicárdico, taquipneico, ele tem uma leucocitose no sangue, ele tem uma infecção aí, uma sepse grave, o paciente está mal. O que a gente fazia lá? O CURB não serve só para pneumonia, ele serve para qualquer paciente para qualquer paciente que esteja grave, né? O que a gente faz na sepse? A gente tem que colher hemoculturas, né? Colher hemocultura já foi. Eu vou iniciar imediatamente a restrição volêmica, ok, tá certo. E antibiótico terapia direcionada a germes atípicos, como com claritromicina, não vou fazer isso daqui não. De jeito nenhum. O que eu fazia na pneumonia? Quando o paciente precisava ir para a UTI, eu tinha que fazer, era amplo espectro, não é verdade? Então, fazia associação, fazia um esquema de associação. Amplo espectro é relativo, não um espectro maior. Eu fazia um antibiótico empírico com um espectro maior. Então, eu fazia, a associação de duas medicações. Geralmente pode ser um macrolídeo e um beta-lactâmico, né? Por exemplo, ceftriaxona mais azitromicina, por exemplo, a gente fazia. Ou então a associação da ceftriaxona mais a quinolona. Também posso fazer essa associação também. Letra C. Vou fazer para a letra C. Colher secreção traqueal? Não. Secreção traqueal não. Tem sepse, vou fazer uma hemocultura. Então, letra C e letra D eu já descartaria já de cara. Mas, certo. Solicitar tomografia computadorizada de tórax de alta resolução para definir o esquema antibiótico não tem nenhum sentido. Letra C, absurda. Colher secreção traqueal para cultura, solicitar radiografia de tórax em AP no leito, aguardando resultado para iniciar a antibioterapia. Olha, como é que você, um paciente que está altamente grave, você espera alguma coisa para iniciar o tratamento antibiótico? Então, só isso daí, não tinha como você responder a C e a D. Não faz nenhum sentido, não vou esperar nada. Eu vou colher hemoculturas, iniciar imediatamente a ressuscitação volêmica, o paciente está hipotenso, e fazer a antibioterapia o quê? Intravenosa. Não era assim que a gente fazia no CURB? O paciente vai para a UTI. E vou fazer intravenosa de amplo espectro, com ceftriaxona e azitromicina, que é a associação. Só pensar em pneumonia, que a gente vê aí. Fácil. Resposta letra B. Não é verdade? O que é que eu vou dizer mais para você? Você quer que eu diga mais o quê? O que é que eu digo? Uma questão dessa é muito fácil. Tranquilo demais. Então, ok, 38, letra B. Estamos já terminando. 39. Em reunião da equipe de saúde da família com profissionais do núcleo de apoio à saúde da família, põe-se em discussão o caso de um homem de 50 anos de idade, histórico de hipertensão arterial, tabagismo, obesidade e má adesão ao tratamento medicamentoso. E não medicamentoso também. A equipe começa a discutir formas de abordagem ao paciente. Como estratégia de abordagem para a mudança de estilo de vida desse paciente é adequado à equipe. Letra A. Informar ao paciente sobre as consequências clínicas que a não adesão ao tratamento pode acarretar e repetir várias vezes o aconselhamento. Letra B. Focar a abordagem da ambivalência e, se necessário, utilizar o paradoxo terapêutico para lidar com a resistência do paciente. Letra C. Focar a abordagem baseada no confronto das negações que o paciente relata ao resistir às mudanças propostas. Letra D. Informar ao paciente sobre as soluções de mudança, enfatizando aquelas com um impacto significativo no seu estilo de vida. E aí, o que você vai fazer? Você percebe que as questões de preventivo, elas são muito gerais, né? São muito gerais. Vamos lá, vamos ver aí. Vamos ver a informar ao paciente sobre consequências clínicas que a não adesão ao tratamento pode acarretar e repetir várias vezes o aconselhamento. Acho que o problema é o final. Repetir várias vezes o aconselhamento. Ou seja, ser chato. Você vai ser chato com o paciente? Não. A gente não vai ser chato com o paciente, porque isso não dá resultado. Lá em tabagismo, por exemplo, a gente estudou, lá na prova prática, que a gente pergunta ao paciente, né? Tem vários momentos do paciente, vários níveis de percepção. Então, eu tenho o estágio pré-contemplativo, contemplativo, de preparação, de ação, né?
Então, onde esse paciente está? Ele sabe que causa problemas à saúde dele? Ou ele não sabe? Então, eu tenho que ver aí onde o paciente está. E ficar repetindo não adianta de nada, porque ele pode pensar que aquilo não faz mal, pensar que aquilo não faz mal para a saúde dele, certo? Então, não vou fazer isso aí. Letra A está errado. Letra C. Vamos pular para a letra C aqui para a gente ver. Focar a abordagem baseada no confronto das negações que o paciente relata ao resistir às mudanças propostas. Olha. Então, vamos imaginar que o paciente acha que não faz, não tem problema nenhum. Ele diga assim, ó, não, eu estou fumando aqui, mas não me faz problema não. Aí você diz, faz sim. Que conversa é essa que não faz? Faz sim problema. Você vai ter um câncer de pulmão. Então, é isso que você vai fazer no paciente, confrontar as negações dele, mas de jeito nenhum. Você não vai confrontar. Isso é pior. Aí que você vai criar resistência mesmo. Então, letra C é absurda, não está certo. Letra D, informar ao paciente sobre as soluções de mudança, enfatizando aquelas com impacto significativo no seu estilo de vida. Isso aqui também não adianta. O que adianta, sim, é esperar o paciente tomar a sua decisão. Então, ele vai focar na abordagem de ambivalência. O que é isso? Então, eu vou, por exemplo, paciente, eu vou mostrar para o paciente, colocando-se na pele dele, questionando de forma indireta se aquelas coisas que ele está pensando que são corretas são verdade. Por exemplo, eu posso dizer, o paciente pode dizer assim, doutor, isso aí não me faz mal nenhum, não. Que bom. Mas você tem algum problema com tosse, pigarro? Aí ele vai dizer, tenho sim, tenho uma tosse terrível. Aí eu digo, mas você não acha que isso é por causa do cigarro, não? Então você está confrontando as ideias dele a partir das próprias respostas dele. E essa questão da negação, você está trabalhando de uma forma indireta. Então, você vai estar respeitando a questão do paciente e utilizando aí o paradoxo terapêutico para lidar com a resistência do próprio paciente. Então, você está se maquiando, né? Você não está dizendo diretamente aí que você... Não. Ele que escolhe e você fica jogando com ele aí para ter essa elucidação. Uma vez que ele vê que o cigarro atrapalha no estilo, na vida dele, né? Porque vai atrapalhar. A gente sabe que o cigarro atrapalha. Então, a gente vai aproveitar e perguntar sempre para o paciente, você gostaria de parar de fumar? A todo momento da consulta a gente pergunta. Mas não vou ficar insistindo com ele. Pergunta se ele quer parar, se ele não quiser. Então, estágio aí de pré-contemplação. Letra B, resposta correta. Tá vendo aí que você descarta as alternativas de forma fácil? E sempre você pode descartar somente observando as coisas que não têm nenhum sentido. A gente fez aqui na questão 38, bem fácil isso aí, não foi? Então, tranquilo demais. Tranquilo demais. Né? É isso que a gente estudou lá em tabagismo na prova prática. Muito fácil. Não vou confrontar nunca o paciente. Eu vou sempre deixar que ele mesmo caia nas próprias cascas de banana que ele coloca na vida. 40. Uma menina com 8 anos de idade encontra-se internada em unidade hospitalar para tratamento de leucemia linfóide aguda. Cerca de 15 dias após uma sessão de quimioterapia, a paciente apresenta episódio de febre de 38,5 graus. Ao exame, verifica-se que a frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial estão normais para a idade, não havendo nenhum sinal de localização da febre. O hemograma vem mantendo a contagem de neutrófilos abaixo de 500 nos últimos 7 dias. A conduta apropriada a ser adotada para esse paciente é. Então, a gente tem uma neutropenia febril. O que é neutropenia febril? A pessoa... geralmente acontece em pacientes que têm cânceres hematológicos. Geralmente crianças que têm esses cânceres hematológicos, mas pode acontecer em adulto também. Aí ele faz o tratamento com quimioterapia e, de repente, os neutrófilos deles baixam. O que acontece quando o neutrófilo baixa? Ele começa a perder a defesa para as infecções. Uma neutrofilia, uma neutropenia abaixo de 500 é grave, né? É muito grave. Então, eu já tenho que tratar esse paciente com antibiótico terapia de amplo espectro, porque aqui já é grave, já tem poucos neutrófilos. Então, vamos ver o que a gente vai ver. Letra A. Colher hemocultura 2 amostras e urinocultura, realizar radiografia de tórax e tomografia de seios da face. Iniciar antibiótico terapia de acordo com os resultados. Tá vendo que ele sempre joga essa casca de banana? Realizar antibiótico terapia de acordo com o resultado dos exames? Errado, meu amigo. Paciente gravíssimo aqui. Letra A tá errado. Letra B. Colher hemocultura 2 amostras, avaliar a realização de radiografia de tórax e uranálise. Iniciar antibioterapia empírica de amplo espectro. Guarda aí, letra B. Letra C. Tratar o caso como choque séptico, iniciando expansão volêmica e antibioterapia empírica de amplo espectro. Letra D. Iniciar antibioterapia empírica de amplo espectro após serem afastadas as causas não infecciosas da febre. Então, letra D, nada a ver.
Iniciar antibióticos no espectro, após serem afastadas as causas, de jeito nenhum. Já faço direto, sem nem pensar. De jeito maneira. Né? Então, não posso pensar nesses casos aí. Nesse caso, não penso, já vou direto. Tá vendo que é a mesma coisa? Que ele sempre pergunta a mesma coisa? Ele sempre tenta enganar você, para você ser induzido. Mas ele tá perguntando a mesma coisa, da outro lado de sepse grave, é a mesma coisa aqui. Então, eu vou fazer o quê? Colher a hemocultura, avaliar a radiografia de tórax, avaliar a necessidade de fazer a radiografia e a uranálise, e vou já iniciar de cara antibiótico-terapia de amplo espectro, já de cara. Não vou tratar como se fosse um choque séptico com expansão volêmica. Cadê a hipotensão do paciente? Qual é o sentido de fazer isso? Tá vendo que a letra A, a letra C, a letra D não tem o menor sentido, elas não têm nenhum sentido, né? Não tem sentido nem a letra A, nem a letra C, nem a letra D. Facilmente eu consigo enxergar que não tem sentido essas daí. Então a resposta correta é a letra B, questão muito fácil, muito tranquila, com um tema muito prevalente também, neutropenia febril. Certo, meu amiguinho? E aí, você gostou da live? Você achou interessante? Você sentiu aí que as questões, elas falaram ao seu coração? Você assim, rapaz, é muito fácil, meu Deus. Então, se você gostou da live, escreva aí hashtag live top para eu saber que você gostou. Se você tá aqui, você é um noieiro, que está aqui desde o começo, né? Você daí fica do começo até o fim da live, você não perde nenhuma live, escreva aí hashtag até o fim. E se você, meu amigo, vai assistir a maratona Revalida, porque você sabe que é importante para o seu aprendizado, escreva aí hashtag maratona, para eu saber que você vai assistir a maratona Revalida. Nos vemos amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é sexta-feira, nos vemos amanhã para a nossa última live da semana Revalida. E espero aí que vocês estejam aproveitando, meu amigo, aproveitando tudo aí desse conhecimento. Beleza? Tchauzinho para vocês, papai do céu abençoe a todos. Nos vemos na nossa próxima live.